Sejam todos bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube, do projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, onde nós nos propomos a analisar criticamente a obra do Espírito André Luiz, utilizando as obras de Kardec. Nós estamos numa longa introdução, ainda não adentramos a obra, estamos estudando a questão da fascinação. Nós já dissemos nos estudos passados que esse é um dos estudos mais importantes do nosso projeto. Esse é um dos temas mais fundamentais que a gente chama a atenção de todos, que leiam nas obras de Kardec e que assistam todos os nossos vídeos, em especial esses últimos vídeos sobre a obsessão. Nós estamos analisando o capítulo da obsessão de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. A mim, pessoalmente, às vezes me surpreende a capacidade que Kardec teve, e isso é mais uma das provas da sua superioridade, a capacidade que Kardec teve de deixar todas as precauções que nós precisávamos nas suas obras. São aqueles textos que diversas vezes vocês ouviram eu dizer aqui nos estudos. São textos de Kardec tão claros, tão lógicos e que estão tão ligados ao que aconteceu pós-Kardec, que parece que Kardec adivinhava ou adivinhou o que iria acontecer. Claro que, na verdade, não se trata de uma adivinhação. Como ele estudou profundamente o assunto, é óbvio que essas questões já existiam na sua época. Portanto, ele teve capacidade de analisar e deixar as precauções. Mas o que fica gritante para nós, e me parece uma dedução simples e evidente, é que o movimento espírita em geral não leu a obra de Kardec. Nós não estamos falando nem daquelas obras mais esquecidas e desconhecidas. Nós estamos falando de uma das obras mais conhecidas, que é o Livro dos Médiuns. A gente percebe que o movimento espírita ou não leu, ou não prestou atenção, e tamanha é a cegueira que não fizeram uma ligação entre aquilo que claramente Kardec estava falando com aquilo que estava acontecendo. Uma ligação entre teoria e realidade. A gente vai ler o próximo item, que ainda é no assunto da obsessão, e a gente vai ver exatamente isso que eu estou falando aqui. É muito claro o que Kardec deixou. Está muito ligado ao que aconteceu no século XX e que está ligado a esse projeto. Por isso que a gente colocou esses textos nesse projeto, nessa introdução, porque eles estão claramente ligados à obra que a gente procura criticar, e tudo que essa obra e o seu autor e o seu médium e a sua editora, todo esse contexto, a gente vai ver que tem uma ligação muito grande com esses itens que nós temos lido. Então vamos ver Kardec falando nesse capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Nós vamos ver hoje o item 246 do Livro dos Médiuns, que é imprescindível que todos leiam, releiam, meditem. E vamos ver então o que Kardec nos diz, abre aspas. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa denotam mesmo de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse feito,
procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escapuliram em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Vejam o exemplo do que eu falei em texto, que se nós não tivéssemos um movimento espírita tão fascinado, tão ignorante da obra de Kardec, tão cego, a gente não precisaria fazer nenhum comentário. Vejam o que ele está dizendo. Ainda aprofundando, Kardec, ele aprofunda a questão da obsessão, ele desvenda os segredos dos espíritos mentirosos. E não é à toa que os espíritos mentirosos fogem de Kardec. Não é à toa que os espíritos mentirosos não querem que você leia Kardec. Porque, evidentemente, você vai, ao ler isso, não cair nas armadilhas dos mentirosos. É muito claro, é muito simples, é muito lógico. Qual é o enganador, o trapaceiro, o golpista, que não vai fazer com que a sua vítima evite aqueles que podem abrir os seus olhos? É a mesma coisa entre os espíritos. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. E vejam que ele coloca características para a gente não se iludir, exatamente o que o movimento espírita fez, se iludiu. A gente vai ver que os argumentos ou pseudo-argumentos daquelas pessoas que caíram na lábia desses espíritos mentirosos, elas justificam e defendem esses espíritos justamente nos pontos em que Kardec salientou que são características que eles teriam. Olha que interessante. Vejam que Kardec dá uma informação a obsessores sem maldade e mesmo com bondade. A gente criou uma ideia no movimento espírita de que o obsessor é um ser cruel, trevoso, é um espírito extremamente mau, que diz coisas horríveis. Mas isso é falso. É claro que podem existir obsessores assim, perversos, extremamente maldosos. Mas há obsessores que também não têm esse lado perverso, maldoso, mas também são obsessores. Esses espíritos são inferiores, são obsessores e têm até bondade. É muito curioso que as pessoas esquecem, quando a gente vai estudar a escala espírita em um livro dos espíritos, Kardec já mostra isso quando ele vai falar da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Kardec mostra que o que caracteriza os espíritos imperfeitos não são somente espíritos cruéis, vingativos, maldosos. Esse é um tipo dos imperfeitos. Mas dentro dos imperfeitos eu também tenho espíritos que têm elementos de maldade, mas também têm elementos de bondade. Mas esses elementos de bondade não dão garantia de que ele não seja um espírito obsessor, enganador. Então é muito importante que a gente leia isso que Kardec está dizendo. O critério que a gente escolheu para definir um espírito obsessor está errado, está incompleto. O espírito obsessor, se ele não for maldoso, extremamente maldoso e perverso, então, se ele tiver qualquer ponta de bondade, a gente pode ficar tranquilo, não é um obsessor. Não! Mesmo o obsessor, ele pode não ser perverso, maldoso,
ter bondade, mas mesmo assim ele é obsessor e mesmo assim